Vamos falar então de Campaz, né? Primeiras impressões do guri que entrou em campo já contra o Flamengo e também falar desse jogo contra o Corinthians, que eu vou dizer aqui os motivos pelos quais eu acredito que seja o jogo mais importante do ano do Grêmio, obviamente, pelo menos até o momento. Tem muitos elementos aí nesse jogo que a gente pode falar a respeito. Sobre o Campaz, primeiramente, cara. Assim, claro que ele entrou numa fogueira, entrou num momento horroroso do time, do jogo, né? O Filipão cometendo alguns erros, esvaziando o meio de campo, tudo aquilo que tá todo mundo cansado de saber. Então, assim, tecnicamente não dá para avaliar grande coisa, mas pelas referências que a gente tinha anteriormente, até pelo pouco que a gente viu já em campo, de fato se confirma como um cara técnico, um cara rápido, um cara que arrisca chutes de longe. Ele já mostrou algumas coisinhas, ele tentou mostrar alguma coisinha nesse sentido nos minutos em que esteve em campo, né? Mas a coisa que mais me, não vou dizer empolga, que talvez seja uma palavra meio forte, meio precipitada, né? Calma, ainda é cedo pra gente ver ele um pouquinho mais. Mas a coisa que talvez me dê um pouquinho de alento, assim, do Campaz é aparentemente a personalidade dele. Eu acho que ele tem uma personalidade que caminha naquela linha tênue entre o jogador problema e o jogador solução, sabe? Eu não tô dizendo que o cara tem que ser meio louco, meio marginal, meio festeiro ou algo do tipo para ser um cara bom em campo. Não, tá aí o Jeromel, por exemplo, tem, né, como é que é o Gilberto Silva, lembra? Jogou no Grêmio, na seleção, com a camisetinha para dentro do calção, lia muitos livros, parecia um lorde, né? E, cara, os caras jogam bem também, né? Tem perfis e perfis, né? Cada um no seu quadrado. Mas eu acho que ele mostra uma personalidade, que ele já mostrou um pouquinho ali entrando em campo contra o Flamengo, 21 anos, caiu de paraquedas num clube do tamanho do Grêmio, foi anunciado num dia, no outro estava em campo numa fogueira contra o melhor time do Brasil no momento, e foi para cima e jogou e não se escondeu, sabe? Ele parece ter uma personalidade interessante, um cara que chama atenção pelos videozinhos que faz nas redes sociais, dançando, mas sei lá o que é aquilo, umas cúmbia ou algo do tipo, e irreverente, e meio maluco assim, né? Que às vezes a pessoa se assusta até um pouco. Ah, vai vir um cara baladeiro, um cara que não quer nada com nada. Pois eu acho o contrário, sabe? Os primeiros indícios de personalidade que eu tenho visto do Campaz parece que nessa linha tênue ele cai pro lado da solução. Claro, ele tem 21 anos, né? Ele é muito jovem, ele ainda pode se perder numa curva, tem que tomar cuidado, tem que estar bem orientado, mas ele me parece o cara que bota a bola debaixo do braço e fala, não, então deixa pra mim, sabe? Esse cara que nas horas difíceis cresce e não se enterra embaixo da terra, né? Que não se esconde, não se omite. Eu acho que o Grêmio em 2016, quando dá a guinada, né, de um time sofrível para um time que veio a ser campeão, tem muitos elementos nessa guinada, né? Obviamente a chegada do Renato é um dos principais, mas não esqueçamos que o Renato chega com alguns reforços também chegando junto. Entre eles, ou talvez só eles, eu não lembro agora se teve mais um ou outro, mas eu lembro muito bem que chegaram também em 2016 Kahneman, Walter Kahneman e Edilson. Walter Kahneman e Edilson. Além do acréscimo técnico desses dois caras na zaga e na lateral direita, respectivamente, o Grêmio ganha ali e com o próprio Renato também, né? Com o próprio Renato, desses três caras que eu citei aqui, o Grêmio ganha como é que se diz? Uma questão anímica, assim, foi injetado no Grêmio uma postura diferente, um ânimo. O Kahneman a gente vê aí as imagens dos bastidores, o cara mesmo sem jogar tá ali gritando, chamando o time, não aceita e não tem bola perdida. O Edilson, você sabe muito bem como é que é a personalidade dele também. O Renato chega também do jeito dele
de mexer nos brios da galera. Então, assim, aquilo ajudou muito a virada de chave de um Grêmio que estava tomando goleada do Curitiba e da Ponte Preta, né, quando caiu o Roger, para um Grêmio que veio a ser campeão da Copa do Brasil. Então, essa personalidade é algo que para mim faz muito sentido, é muito importante. E aparentemente o Campaz tem isso aí. Tem isso aí. É um cara que não vai se omitir, é um cara que vai para cima, é um cara que tem um pouco da marra ali, da malemolência, mas eu acho que canalizada para o lado positivo pode render ótimos frutos. Dito tudo isso, né, que são apenas primeiras impressões, não dá para fazer uma análise ainda aprofundada sobre o Campaz, mas dito tudo isso, vou falar agora do jogo do Grêmio contra o Corinthians de amanhã na Arena do Grêmio. Esse jogo é importantíssimo, eu estava pensando nisso agora. Além do motivo óbvio, né, pelo qual ele é importante, que são os pontos na tabela de classificação, todo jogo do Grêmio é importante neste momento. Então, por isso é importante, o Grêmio precisa pontuar, é em casa, é contra um time que, apesar de ser um grande clube, assim como o Grêmio também é, né, são clubes de grandezas iguais, porém o Corinthians não é dos clubes que está no momento superior ao Grêmio, assim, muito superior ao Grêmio, né? O Galo, o Flamengo, o Palmeiras, né? Tem ali até outros não tão bem cotados, mas que nitidamente estão em momentos superiores, jogando futebol melhor. O Corinthians, ele tá até esboçando uma reação de querer se posicionar no pelotão de frente ali, brigar por Libertadores. Eles estão vindo de alguns resultados interessantes, mas de forma geral é um time que, cara, é em casa, tem que ganhar pra gente respirar. E o Grêmio ganhando, aí entra um outro fator já que dá mais importância ainda para esse jogo. O Grêmio ganhando sai do Z4. O Grêmio ganhando finalmente, quase um turno jogado, o Grêmio conseguiria sair do Z4. Então isso é muito, muito importante. E esse fator sair do Z4 se torna ainda mais importante pelo fator 15 dias sem jogos. O Grêmio pega o Corinthians, o jogo com o Galo foi adiado por causa das eliminatórias da Copa do Mundo, e depois só pega o Ceará 15 dias depois. Então, assim, imagina o quão ansiogênico seria tu perder ou empatar pro Corinthians, né, continuar no Z4, talvez até ser ultrapassado pelo América ou por alguém ali, e aí ficar 15 dias sem jogar, né? A gente tá nessa ansiedade de querer sair logo do Z4 e não sei o que, sabe? Aí tu só pode recuperar a cagada, digamos assim, contra o Corinthians 15 dias depois. Recuperar não, né? Amenizar, porque jogo perdido não se recupera, já era. Então esse é o drama. E somado a tudo isso que eu falei, tem o fator Flamengo, tem o fator goleada na Copa do Brasil. É uma competição à parte, não afeta nada na nossa vida, no nosso campeonato, na nossa Copa, 16º lugar no Brasileirão, mas o anímico, a moral, né, o time ficou um pouco desmoralizado, um pouco abatido pelo placar, né, pelas circunstâncias como foi o jogo. Então uma vitória contra o Corinthians também ajudaria a entrar nessa mini pré-temporada que o Grêmio vai fazer, né, de 15 dias, com um ânimo um pouco, né, recuperado, um pouco mais para cima, acho que um pouco mais de leveza, até pelo fator sair do Z4 também, por tudo isso que eu falei, eu acho que seria um outro clima para trabalhar esses 15 dias. Então tem todo esse combo que torna o jogo do Corinthians o mais importante até aqui. Ele tem a mesma importância dos demais para fazer ponto, para se livrar, para ajudar na tabela, a mesma guerra que foi Cuiabá, a mesma guerra que foram todos os últimos jogos, mas tem esse fator de recuperação pós-goleada, de clima para mini pré-temporada, e ainda também fator sair do Z4, que vai ajudar ainda mais nesse clima. Então, gente, Copa do Mundo, que vença o Grêmio mesmo jogando nada. Esse é jogo para ganhar, ganhar e ganhar. Deixemos o desempenho um pouco de lado. Esse jogo, a vitória em si é o foco. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.